Olá, boa noite. O TN2 vai trazer todos os detalhes da explosão da casa após um vazamento de gás. Não sobrou nada da residência em Barra Mares, Vila Velha. Todos os cômodos ficaram destruídos. A suspeita é de que o gás de cozinha tenha vazado. 4 pessoas da mesma família foram atingidas. O casal e as filhas de 2 e 9 anos de idade. A mulher foi a que mais sofreu. Teve mais de 70% do corpo queimado e está entubada na UTI. Ela ia esquentar a mamadeira da bebê de 2 anos quando aconteceu a explosão. Você vai ver aqui no TN2 uma entrevista com o pai que recebeu alta e deu detalhes sobre a explosão. É daqui a pouquinho. Antes, a gente fala dos transtornos provocados pela chuva em todo o Espírito Santo. Cariacica foi onde mais choveu nas últimas 24 horas. Ruas ficaram alagadas em diversos bairros. O morador caminha com água na cintura. O vídeo foi feito no bairro Itanguá, em Cariacica. Repare que metade do carro está submerso. Da mesma forma que as ruas enchem de água rapidamente, assim que a chuva cessa, ela gradativamente começa a escoar. Você viu o estado que ficou o bairro Itanguá. E agora a dona Dalma vai contar como é que estava a situação daqui. Dona Dalma, como é que estava o bairro Itanguá? Muita água mesmo. E as ruas aqui, ó, tudo alagou, muitas ruas encheu de água. Tá tenso, meu filho, tá tenso. Toda vez que o valão esburra, dá nisso. Agora olha só como ficou a escola João Pedro, em Porto de Santana. O pátio foi tomado pela água. Já na avenida principal, os comerciantes tiravam o que as barreiras de ferro instaladas na entrada das lojas não conseguiram represar. Que não precisa chover muito. Qualquer chuva, pouco tempo, 10 minutos de chuva, essa situação fica assim, ó, totalmente alagada. Qualquer chuvinha que cai, a situação que vocês estão vendo aí. E agora tá melhor. Há uma hora atrás isso aí não dava para passar nada, nem carro, nem pé, de jeito nenhum. Em Porto Novo, os moradores ficaram assustados com a chuva. Tava chovendo muito, ué. A água passando aqui direto aqui, aquela alagação danada. O seu Ronaldo é dono de um comércio na região há 16 anos e conta que já teve R$60 mil em prejuízos com a chuva. Dessa vez ele estava preparado. Mesmo assim, o volume de água não foi pouco. Toda vez que chove, a minha região aqui, essa área aqui, sofre bastante, porque a água dos morros, né, das ruas laterais aqui, o único lugar de saída é aqui. E a maioria das vezes o valão não comporta. Viana também foi bastante prejudicada pelos temporais. Em Nova Betânia, o muro de uma casa desabou. Os proprietários afirmam que a situação ficou pior após uma obra feita pela prefeitura. No mesmo bairro, a rua Eldorado ficou inundada. Basta dar alguns pingos d'água para essa rua e os moradores dessa região sofrerem com a enchente e alagamento. No bairro Primavera, motoristas se arriscavam passando em meio ao alagamento. Olha quanto carro. Lá embaixo ninguém está passando não. Desde ontem a chuva tem provocado transtornos em Viana. Impossível passar na BR-101 na entrada de Marcílio de Noronha. Os carros tiveram que dar meia volta diante do alagamento. Aí, filho, quem tá aí, ó, entrada do Marcílio aí, ó. Quem estava no ônibus levou um baita susto. Em outro ponto da rodovia, na altura do bairro Canaã, o carro ficou parado no meio da enchente. Corsinha lá, ó, agarrou em frente à PepsiCo, ó. Deu ruim. Já em Vila Velha, a Avenida Carlos Lindenberg ficou assim, tomada pela água. Ruas também ficaram alagadas nos bairros Santa Inês e Santos Dumont. Em Ulisses Guimarães, a água suja invadiu as casas. Olha a minha casa, faltando um tiquinho de nada para alagar. A força da tempestade assustou moradores de Nova Almeida, na Serra, e também no bairro Taquara. Gente, olha o tanto de água que desce nesse beco. E esse beco não tem escada. E essa foi a cena registrada em um dos principais balneários de Guarapari. A chuva deixou a avenida alagada na Praia do Morro. Olha, a previsão é de mais chuva durante todo o fim de semana, inclusive 2 alertas para o risco de temporais estão valendo até às 10 horas de amanhã. Devido às fortes chuvas, a circulação do trem de passageiros Vitória Minas foi suspensa hoje. De acordo com a Vale, não há previsão de quando o serviço será normalizado. Também foram cancelados os ensaios técnicos das escolas de samba do Grupo de Acesso A, que aconteceriam hoje à noite no Sambão do Povo, em Vitória. 17 pessoas estão fora de casa devido à chuva no interior do estado. A maioria em Una, no Caparaó. 3 imóveis com risco de desabar foram interditados pela Defesa Civil e 11 pessoas tiveram que deixar as residências. Ontem, uma casa desabou e outras 3 pessoas ficaram desalojadas.
Parte de uma residência desabou em Apiacá. O rio transbordou em Ibitirama, na região do Caparaó, e as ruas amanheceram assim, completamente alagadas. A cidade está em alerta para a previsão de novos temporais. Em Alto Caparaó, moradores ficaram impressionados com a força da água. Primeira cabeça d'água de 2024 em Alto Caparaó. Está descendo muita água aqui em cima, muita água de Alto Caparaó. E olha só esse vídeo feito na Cachoeira da Fumaça. Será que está descendo água? Você tá doido? Em Muniz Freire, essa correnteza se formou no meio da rua. Moradores do distrito de Menino Jesus registraram o prejuízo. Em outra parte da cidade, situação bem parecida. Ruas completamente alagadas e o comércio invadido pela água suja. Já no distrito de Itaici, o que deixou os moradores preocupados foi o nível do rio. Em Conceição do Castelo, um muro caiu no centro da cidade e, por sorte, não houve feridos. A Defesa Civil afirmou que não há interdições em rodovias do Espírito Santo. Vamos mudar de assunto, gente. Os bandidos fizeram uma limpa em uma loja na Serra, um prejuízo estimado de R$30 mil. Mas o que chama a atenção nesse caso foi o que os criminosos fizeram para arrombar o estabelecimento. É madrugada, um carro para em frente a uma loja de roupas em Nova Almeida. 2 homens saltam do veículo. O motorista começa a fazer uma manobra. O carro avança em marcha ré em direção à vitrine do estabelecimento e bate em cheio no vidro, que quebra na hora. Pouco tempo depois, os criminosos retornam. Dessa vez, eles entram no estabelecimento e recolhem tudo o que vem pela frente. A loja fica às margens da Avenida Edivaldo Lima. Depois de baterem com o carro aqui na fachada, na vitrine da loja, eles saíram. Ficaram cerca de 40 minutos, provavelmente observando, para ver se alguém chegava ou se a polícia aparecia. Como não apareceu ninguém, eles voltaram. Foi nesse momento, então, que eles entram e começam a fazer a limpeza da loja. Aqui, ó, nessa arara, tinham várias camisas e bermudas penduradas. O dono encontrou desse jeito aí, ó, tudo vazio. Aqui mais à frente, ó, esse expositor de óculos estava lotado de óculos, muitas coisas de marca expostas aqui. Também foi levado. Aqui atrás, ó, no balcão, segundo o dono, tinham mercadorias que estavam guardadas, né? Tamanhos diferentes, tava tudo aí. Olha só como é que ficou, ó. Também tudo vazio. Um prejuízo que ultrapassa R$30 mil. Na fuga, um dos assaltantes deixou para trás um pé de chinelo e um relógio. Os objetos devem passar por uma perícia da Polícia Civil. O dono da loja está desolado. Ele não quis gravar com a reportagem, mas contou que havia montado o estabelecimento há cerca de 7 meses. Apesar de ter algumas residências na vizinhança, nenhum morador viu ou ouviu nada. Que prejuízo, hein? Olha, se você tiver informações que ajudem a polícia, denuncie essas pessoas, ligue para o 181. No retorno do TN2, você confere todos os detalhes do desabamento de uma casa após um vazamento de gás em Vila Velha. É um instante só. TN2 de volta para falar sobre a explosão que aconteceu hoje em Barra Mares, Vila Velha. Uma família inteira ficou ferida após um vazamento de gás de cozinha. A mulher ia esquentar a mamadeira da criança de 2 anos quando houve a explosão. Ela está entubada, na UTI, teve 74% do corpo queimado. A mulher socorrida com queimaduras em todo o corpo é a sobrevivente que está em estado mais grave. Além dela, as 2 filhas de 2 e 9 anos e o marido foram retirados debaixo dos escombros. O desastre aconteceu na manhã desta sexta-feira em Barra Mares, Vila Velha. Vizinhos ajudaram no socorro imediato das vítimas. Nós estávamos dormindo, né? Nós escutamos uma explosão, né? Que eu moro aqui do lado. Aí nós viemos, todo mundo correndo. Quando eu cheguei aqui, o pai com a neném de 2 anos estava saindo debaixo dos escombros. Foi quando eu subi para cima dos escombros, peguei a neném de 2 anos e saí com ela. E a outra ficou debaixo, no cantinho, que a outra não conseguiu sair porque a perna dela ficou presa. E eu peguei a pequena para o pai conseguir tirar a outra, né? E os vizinhos juntou, foi chegando vizinho e foi ajudando. Aí como a explosão foi
muito forte, as escoras dessa obra aqui que está fazendo caiu. Aí todo mundo se juntou, pegou as escoras e escorou lá. Por quê? Porque tinha uma menina de baixo ali para aquela escora não voltar para cima dela, entendeu? O pai, que aparece com a cabeça enfaixada, insistiu em ajudar na busca da filha mais velha. Ela ficou soterrada por 1 hora até ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros. A explosão aconteceu por volta das 6 horas da manhã. Um familiar contou que no momento em que a mãe acendeu o fogão para preparar o alimento da filha, a casa veio abaixo. O laudo pericial só sai daqui a 20 dias, mas a suspeita é que o motivo seja um vazamento de gás. Ele estava deitado na cama com a filha dele, e aí a esposa dele levantou para fazer a mamadeira da neném. E aí foi quando ele ouviu a explosão e só deu tempo dele defender a filhinha dele mais nova, e a mais velha estava deitada assim, no colchão no pé da cama. A principal hipótese é realmente vazamento de gás. A botija, ela está intacta, né? A gente tem fotos, imagens dela ali intacta, mas o gás que vaza no ambiente se acumula se tiver na concentração ideal, se tiver alguma fonte de ignição, acender uma lâmpada ou acender ali o fogo do fogão, pode causar explosão. Então essa é a hipótese principal, mas lembrando, o laudo pericial, a perícia do Corpo de Bombeiros já está no local, 20 dias, então em 20 dias a gente consegue ter ali a certeza real de qual é a causa. 2 botijas intactas foram encontradas. Uma análise da perícia vai apontar se as mangueiras e outros itens do kit de gás estavam dentro do prazo de validade. Em meio a tamanha destruição, o trabalho que resta é tentar recuperar objetos e documentos que ajudem a família a recomeçar. Aqui foram percas materiais e a gente fica triste, né? Porque tem muitos anos investido aqui. Mas Deus vai dar força, a gente vai conquistar, vai dar a volta por cima e daqui a pouco está tudo reerguido novamente. E agora, no final da tarde, o pai deu entrevista à nossa equipe de reportagem assim que recebeu alta. Ele levou 30 pontos na cabeça e contou que a filha, de 2 anos, saiu apenas com arranhões. Ela foi abraçada por ele no momento da explosão. Eu lembro da explosão e dos escombros caindo sobre a gente. E na hora que a gente levanta, na hora que começou a cair muita coisa em cima de mim, a minha filha estava deitada comigo na cama. Eu primeiro tentei socorrê-la, né? Tirei. Alguém gritou, me dá a neném aqui, depois que eu já tinha tirado ela. Eu entreguei a neném para essa pessoa. Logo em seguida fui procurar minha esposa, que minha esposa gritava meu nome. A gente conseguiu encontrar ela, né? E tirá-la debaixo do escombro. Mas aí a minha maior preocupação depois foi a minha filha, né? Minha filha mais velha de 9 anos que estava debaixo, que a cama dela era bem atrás do fogão, né? E nessa noite ela dormiu no meu quarto, no cantinho da cama. A porta do guarda-roupa caiu e fez uma proteção para ela. E aonde foi que não houve maiores danos com ela, né? Agora a minha maior preocupação mesmo é a minha esposa, que ela que recebeu todo o impacto da explosão, né, na hora que ela acendeu o fogão. E ela segue entubada lá no hospital lá na Serra. E amanhã a gente vai estar indo lá para ver como é que está o estado de saúde dela. A gente pode marcar esse dia como o dia do nosso nascimento, né? Que foi assim, quando a gente olha, é difícil acreditar que alguém saiu vivo ali daquele monte de escombros. A vida é o nosso bem maior, né? Não importa se a gente tem dinheiro, se a gente tem bens materiais, se a gente não tem saúde. Então eu ver as minhas filhas bem nesse momento, para mim, é um momento de total alívio. Então, atualizando o estado de saúde, o pai e a filha de 2 anos tiveram alta, a menina de 9 anos segue internada, assim como a mãe. Essa família morava há 20 dias apenas na casa. Agora, eles estão fazendo uma vaquinha online para recuperar o que perderam. A chave é o telefone do Glauber, que deu entrevista. O número é 27 9964 47984, em nome dele mesmo, Glauber Ramos. No total, gente, 7 casas foram atingidas com a explosão. Janelas tiveram vidros quebrados do outro lado da rua, até o forro do teto caiu. Na casa ao lado, a parede desabou. A onda de choque causada pela explosão atingiu outras 7 casas. O imóvel ao lado foi o mais prejudicado. 2 paredes, parte do telhado e o muro foram destruídos. Minha sogra estava ali, né, no local onde estourou, minutos antes. Ela veio para o fogão e ela só viu o barulho.
Nesse canto da cozinha, sua sogra estava aqui. Olha só o buraco na parede que formou por conta da explosão. Apesar do estrago, a Defesa Civil constatou que a estrutura não foi abalada e não houve feridos. Outras casas tiveram vidros quebrados, forros do teto danificados e até o alumínio dessa janela ficou retorcido com o impacto. Quebrou a janela tudo. As de vidro estourou tudo. O telhado de PVC também caiu quase tudo. E eu estava dormindo, acordei assustada. Quando eu abri a janela, estava o meu vizinho em pé, eu só entrei em desespero, só gritava pelas crianças, né? Gente, tem família dentro da casa, meu filho entrou, do jeito que saiu, entrou, né, para ajudar a socorrer as pessoas. Foi quando conseguiram tirar primeiro a esposa do rapaz, que estava muito ferida, né, machucada. Uma cena que a gente ficamos traumatizados de ver hoje, né? Durante a tarde, as equipes da Secretaria de Obras da Prefeitura de Vila Velha continuam usando as máquinas para remover os entulhos e abrir caminho para que a perícia consiga esclarecer o que de fato aconteceu. A perícia usou drones para a primeira vistoria no imóvel. O laudo apontando a causa da explosão fica pronto em 20 dias. Nós temos 4 desalojados que foram impactados, né? E uma casa que foi interditada. Nós temos mais ainda 6 residências que foram impactadas com a onda de choque da possível explosão, que isso vai se confirmar com a perícia, né? Foi indiciado por importunação sexual o homem que jogou uma camisinha usada dentro da bolsa de uma mulher. Esse crime foi gravado por uma câmera. Repare que a mulher está no ponto de ônibus. Esse homem aparece do nada e coloca na bolsa dela, sem que ela percebesse, uma camisinha usada. A vítima só viu o que tinha dentro no ônibus. O homem foi identificado como segurança particular, inclusive ele foi demitido da empresa em que trabalha após o que aconteceu. Em depoimento à polícia, ele ficou calado. Para o delegado, o homem agiu impulsionado pelo próprio desejo de se satisfazer sexualmente. Esse caso foi remetido à justiça, que agora vai decidir se ele será ou não preso. A seguir, a gente fala da maior festa religiosa do Espírito Santo, todos os preparativos da Festa da Penha, um instante só. Foi divulgada a data da Festa da Penha 2024. A programação começa no domingo de Páscoa, dia 31 de março, vai até o dia 8 de abril, que é na segunda-feira. Essa é a maior manifestação religiosa do Espírito Santo, celebra o dia da padroeira do estado. É também a terceira maior festa mariana do Brasil. O tema desse ano também foi divulgado hoje. É inspirado em uma canção dos anos 90, Ó, Vem Conosco, Vem Caminhar, em que a igreja convida Maria para caminhar juntos na construção de um estado melhor, mais solidário e inclusivo, gente, a Romaria dos Homens tem data, tá? A Romaria dos Homens é no dia 6 de abril, no dia seguinte, dia 7, é a Romaria das Mulheres. E o dia de Nossa Senhora da Penha é na segunda-feira, dia 8, feriado estadual, que terá uma missa de encerramento, ok? A programação completa você confere no Tribuna Online e também no site do convento. O TN2 fica por aqui, muito obrigada pela sua companhia. Amanhã estaremos aqui de plantão, 12:30 no TN1, viu? Até lá!